Existem futuros muito além do que nossa imaginação alcança. O que esperar do mundo diante do colapso ambiental? E quem seremos diante das ruínas? Meu nome é Lara Carvalho e você está ouvindo Meridianos. Respire fundo e se permita viajar. Você está prestes a entrar em outra dimensão. No episódio de hoje, o mundo espera a sexta-feira para acabar. Peu estava à beira da loucura. O ar da cidade parecia uma esponja pegajosa e visguenta. Grudava no corpo, empapava as roupas, como se fizesse parte da própria pele. Peu tinha comprado um ventilador novo, diretamente do Feiraguai, cheio da tecnologia. Turbo silencioso, EcoFresh, espirra-água, até anunciava de tempos em tempos com uma voz meio robótica a temperatura da cidade e a sensação térmica do lugar. 45 graus em Feira de Santana, sensação térmica de 49 graus. Mas a zorra do ventilador novo, cheio da tecnologia, era totalmente incapaz de movimentar o ar. O calor formava uma massa espessa. Parecia que a qualquer momento ele seria capaz de travar as hélices, frear o motor e fazer tudo explodir. Para piorar, a água em Feira de Santana estava acabando. O dilema na cidade girava em torno das seguintes questões: dar descarga ou escovar os dentes? Tomar banho ou lavar os pratos? Lavar o chão ou lavar as roupas? Obrigado a tomar decisões de vida ou de morte, Peu, dono e proprietário de Peu Drinks, escreveu um cartaz e botou na porta do banheiro do bar: proibido dar descarga. Evite fazer suas necessidades aqui. Atenciosamente, a direção. Era uma escolha necessária e, na verdade, bastante sagaz, pensava Peu. Afinal, ali dentro da privada, um xixi de um se misturava com o xixi do outro, era merda em cima de merda, os clientes certamente iriam entender, e no final do dia ele só teria que jogar um balde com um pouco de vinagre no vaso sanitário e seria como se o mundo inteiro descesse pelo ralo. Com isso, Peu poderia reservar água para tomar um banho, lavar uns copos, deixar, enfim, o bar em funcionamento, antes que tudo descesse pelo ralo. O problema era aquele calor. Não tinha vontade nenhuma de levantar da cama, mas dormir também era difícil. O calor provocava na cabeça de Peu uma efervescência psíquica, um desejo meio sombrio de largar a mão na primeira pessoa que visse pela frente. E tão logo veio esse pensamento, enquanto organizava as mesas para abrir o bar, viu Osmar, chegando com seu Gol 98, sedento, todo injuriado, a camisa, que deveria ser branca, encardida de lodo, nem fechou as janelas do carro, desceu, puxou uma das cadeiras plásticas, se sentou como um grande rei cansado, limpou o suor com a camisa e gritou como se estivesse falando sozinho: que calor da desgraça é essa cidade? Opa ali! Osmar apontou para uma árvore na calçada. A folha nem balança, não passa um vento. Esse raio ultravioleta atravessa o céu e vem direto na minha cabeça. Que desgraça! Se Peu não tivesse à beira da loucura, iria ignorar Osmar, mas olhou para ele, todo suado, sem nenhuma dignidade, e a vontade que sentiu foi de descer a madeira na cara dele. Rapaz, você não tá na casa de sua mãe para falar desse jeito não, viu? Peu caminhou na direção de Osmar. Sua presença era imponente. Aqui é bar de respeito. E outra, você deixou a janela do carro aberta. Diga aí, Osmar, vai de que hoje? Ninguém tem coragem de roubar essa miséria aí não, Peu. Aliás, se roubarem, vão me fazer a favor. Opa ali, o pneu dianteiro tá todo brocado. Olha, eu juro pra tu. Tentei trocar esse carro por 20 garrafões de água e não quiseram. Ali na rua de Aurora, bote fé, a água tá valendo ouro. Mas meu carro também não tá valendo nada. Veja aquela gelada do jeito que o papai gosta. Eu não sei como é que papai gosta não. E outra, sua cota de reclamação tá reduzida. Hoje eu tô daquele jeito, doido pra matar um. Esse calor aí vai acabar comigo. E ainda tenho que ficar olhando pra sua cara bonita de quem tá há 3 dias sem tomar banho. Vou lá pegar sua cerveja. Ó que viagem, Peu, como é que tu sabe? Tô 3 dias, quase 4 sem tomar banho. O negócio é que eu prefiro deixar o banheiro cheirando bem, tá ligado? Cagar com dignidade. Só tomo banho no final de semana. Escolha, meu amigo, escolhas. Ah...
Eita danada, essa tá geladinha, do jeito que o papai gosta. Sexta-feira, final de tarde em Feira de Santana. Não era só Peu que estava à beira da loucura. A cidade inteira atravessava um mal-estar coletivo. Nos anos anteriores, o clima já era intolerável e não havia nenhuma razão para pensar que as coisas agora seriam diferentes. As notícias que se espalhavam eram desanimadoras. 13 de janeiro de 2040, 17 horas e 26 minutos agora em Feira de Santana. A onda de calor assusta o cidadão feirense. O mês de janeiro pode ser o mais quente da história da cidade. Nesta sexta-feira, os termômetros bateram mais uma vez 45 graus e o calorão até domingo só aumenta. Ouvinte da Rádio Tomba FM, você que tem pressão baixa, problemas cardíacos, não esqueça da hidratação. A Prefeitura de Feira emitiu uma nota aconselhando o cidadão a reforçar o racionamento de água por conta da seca. Em alguns bairros, a falta de água impacta a vida de quase 100 mil moradores. A falta de chuvas também afeta as bacias dos rios que abastecem a região e a barragem de Pedra do Cavalo chegou ao nível mais crítico dos últimos anos. A cidade estava enfrentando problemas com racionamento de água, mas o trabalhador feirense é um incansável combatente da sobriedade, transgressor da miséria, o criador do auto-engano. Era sexta-feira, o calor comia o juízo das pessoas, e mesmo assim, de todos os cantos, afluíam homens e mulheres na direção dos bares. Peu, de Peu Drinks, sabia que a desgraça era pouca perto da vontade que seus clientes tinham de tomar uma gelada depois do trabalho, e aos poucos o bar ia sendo ocupado por essas pessoas. Peu isso, Peu aquilo, e Peu saltava como um malabarista entre todas essas funções que se habituara a fazer com absoluta maestria. Os clientes aproveitavam a garrafa, sempre geladinha de Peu Drinks, para dar uma refrescada no corpo. Observe você que o feirense é capaz de inventar safadeza até no estado apocalíptico em que a cidade vivia. Então, enquanto bebiam suas cervejas, era um tal de passar a garrafa gelada no pescoço e depois pedir uma assopradinha. Vários métodos mirabolantes para driblar o calor infernal eram inventados lá em Peu Drinks. O problema é que a pessoa vai comendo água, toma aquela cervejinha que pede outra cervejinha, vai dando aquela vontade de mijar. Então chegou o primeiro cliente, já todo apertado, pediu a chave do banheiro. Depois vieram outros em sequência e mesmo com o aviso fixado à porta, Peu os alertava. Não dê descarga, estamos em contenção de água. Vai ser mijo em cima de mijo e bosta em cima de bosta. Quem estiver achando ruim vai fazer suas necessidades em casa. Nosso amigo Osmar já ia na quarta cerveja, bebendo como um boi que avistasse o oásis no meio da seca, quando se levantou, foi até o balcão e pediu a chave do banheiro a Peu. Peu olhou por alguns segundos o rosto de Osmar, o rosto cansado de Osmar, o rosto suado de Osmar. Que grande filho da puta era Osmar, seu cliente de longos anos, e segurando as chaves na mão respondeu: não, o banheiro agora está fechado. E outra coisa, você vai fazer xixi ou cocô? Você agora virou fiscal de banheiro, é porra? Osmar, no rápido lance de mãos, tomou a chave de Peu. Ele então chegou à porta do banheiro e assim que abriu, sentiu adentrar por suas narinas a memória olfativa dos seus tempos de adolescente. Aquele banheiro lembrava um banheiro químico de carnaval. Cheiro de urina, urina adocicada e merda. Abriu a porta e engoliu. Segurou para não vomitar. Um calor da desgraça. Que porra é aquele banheiro, Peu? Me ajude aí, vá, dê descarga ali naquele banheiro, bote o vinagre, uma naftalina. Não tem água, Osmar. Tu não entendeu isso ainda? A porra da água tá acabando. Eu só vou dar descarga quando o bar fechar. Se você tiver apertado, vai aí mesmo, do jeito que o banheiro tá. Se você quiser, tem banheiro limpo ali, ó. Peu apontou para a igreja em frente ao bar. Ali deve ter água. Os descarados têm esquema na prefeitura. Então é lá mesmo que eu vou. O trabalhador precisa fazer suas necessidades com dignidade. Osmar atravessou a rua, entrou na igreja e retornou com o rosto pleno de satisfação. Porra, Peu. Boa dica essa sua, viu? Lá ainda tem ar-condicionado, vai brincando com a casa de Deus, tudo limpinho. Dignidade é aí. Note que o cachaceiro é, acima de tudo, um fofoqueiro da melhor qualidade. A fofoca nem sempre nasce da maldade, mas às vezes é só pelo gostinho de chegar no ouvido da outra pessoa e falar baixinho, criando uma intimidade instantânea.
às vezes fundada na mentira, outras vezes fundada em um acontecimento real levemente distorcido, pois a clientela de Peudrinks, que dissimuladamente conversava entre si, também tinha os ouvidos no diálogo entre Osmar e Peu. Em questão de segundos, a notícia que se espalhou no bar possuía os seguintes termos: 1. Tem um bicho morto no banheiro de Peudrinks, e Peu, o proprietário, não quer limpar. 2. O banheiro da igreja está limpinho, e tem até ar-condicionado. Os clientes então passaram a usar o banheiro da igreja. Enchiam o copo de cerveja e mijavam por lá. A igreja estava aberta e Dona Thelma preparava a casa de Deus para a missa. Sim, era o dia da missa de cura e libertação do Padre Geninho. Dona Thelma não se importou muito quando o homem esbaforido e suado entrou na igreja e perguntou onde era o banheiro. Apontou a direção e seguiu com seus deveres. Naquele dia teria a missa de cura e libertação do Padre Geninho e a igreja ficaria lotada. Precisava varrer o chão, separar os folhetos com o evangelho, a caixinha do dízimo e a roupa do Padre Geninho. Era voluntária na igreja, mas nem por isso negligenciava seus deveres. A igreja estava sempre impecável para receber seus fiéis. Depois do primeiro, outras pessoas foram aparecendo para usar o banheiro. Os fiéis também chegavam em pequenos grupos e ocupavam os largos bancos da igreja, ansiosos para a famosa missa do Padre Geninho. A cada momento chegava mais gente querendo usar o banheiro, e Dona Thelma foi cismando. Tinha alguma coisa estranha ali. Notou que as pessoas, por vezes, iam mais de uma vez. Aquele primeiro homem, suado e esbaforido, tinha ido ao banheiro da igreja pelo menos 3 vezes. Dona Thelma foi até o banheiro e o que ela encontrou a deixou em choque. O pé dela foi direto numa poça de xixi. O banheiro parecia um chiqueiro. Tentou dar descarga, mas não tinha água. Um cheiro insuportável. Urina em cima de urina, bosta em cima de bosta. Ela saiu da igreja e de lá mesmo, do outro lado da calçada, viu os detratores responsáveis pelo pecado criminoso à casa de Deus. Era a clientela de Peu, seu ex-marido. Deveria falar com o Padre Geninho dessa situação? Deveria ser ela mesma a resolver a situação com o ex-marido? Há anos que Dona Thelma e Peu não se falavam mais. Preferiu delegar a tarefa ao Padre Geninho, que a esta altura já estava se concentrando para a missa de cura e libertação. O diabo é sujo e não toma banho, pensou Dona Thelma. Entrou novamente na igreja, deu 2 toques à porta. Padre Geninho, peço licença, mas está acontecendo uma situação muito grave aqui na igreja. Preciso que o senhor me ajude. Padre Geninho ouviu com toda atenção e, sem dizer uma só palavra, saiu da sala e foi em direção ao bar de Peudrinks. Por favor, o proprietário do estabelecimento. Padre Geninho sabia que o proprietário era Peu. Vai de que hoje, chefia? Gelado ou quente? Na malandragem, Peu viu o padre atravessar a rua e vir em sua direção. Ao seu lado estava Thelma, sua ex-esposa, que não lhe dirigiu o olhar. Meu filho, tenha mais respeito. Estou me preparando para celebrar uma missa e tenho que vir aqui reclamar com gente adulta? Que situação chata, senhor Pedro. Os seus clientes estão usando o banheiro da minha igreja para fazer necessidades e deixar um banheiro podre. Já não temos água na igreja. Os nossos fiéis vão ter que usar o banheiro naquele estado? Como vamos resolver essa situação? E você quer que eu faça o quê? Não tenho como controlar meus clientes, não posso fazer nada. Eles não querem usar o banheiro do estabelecimento porque está sujo, paciência. Então limpe seu banheiro, senhor Pedro. Olha, na moral, Padre Geninho, hoje eu tô virado no Satanás. Até onde eu sei, esse lugar que meus clientes estão entrando é a casa de Deus. E na casa de Deus, todo mundo pode entrar. É ou não é? Mas sem problema. Vou ver se ainda tem um restinho de água no tanque. Peu foi até o depósito, pegou o balde e tentou encher de água, mas não tinha água. Não tinha uma única gota de água nas torneiras. Não tinha água para lavar as mãos. Não tinha água para lavar os copos. Não tinha água para limpar o banheiro ou para despejar no vaso sanitário. A água em Peudrinks tinha acabado. A água na igreja também. Peu retornou com o balde vazio. É, Padre Geninho, acabou a água. E eu não vou usar água mineral para limpar banheiro. Aqui só tem daquela que passarinho não bebe. O senhor lembra daquele milagre que Jesus transformou água em vinho? Pois se o senhor tem mesmo intimidade com o Todo-Poderoso, hoje é o dia de transformar vinho em água. E eu tenho umas garrafinhas ali pro senhor. O senhor é um herege.
Devia frequentar a nossa missa de cura e libertação, receber o perdão pelo tanto de bobagem que sai da sua boca. Houve-se então um som tiriri trincando na mesa de Osmar, que permaneceu ali, para lá de Bagdá, ouvindo o imbróglio entre Peldrinks e Padre Geninho. Alô? Hã? Como é que é? Acabou a água na Mangabeira inteira? Então todos os celulares começaram a tocar ao mesmo tempo. E do outro lado da linha, a mesma notícia. Acabou a água em Feira de Santana. Sobradinho, Feira 6, Gabriela, Jardim Cruzeiro, Calilândia, Tomba, Santa Mônica, Vietnã, Cidade Nova, Campo Limpo, Conceição. Acabou a água em Feira de Santana. Não tem previsão. De dentro da igreja, os fiéis começaram a sair, também alarmados com as notícias, e logo se juntaram ao padre e aos clientes de Peldrinks. A cada instante, uma nova informação era acrescentada. Uns diziam que a culpa era do calor. Os reservatórios da cidade tinham secado. Um dos fiéis, que possuía informações privilegiadas, contou que a água de feira foi toda usada para terminar as construções de um condomínio, lá no Papagaio. Uma mulher que trabalhava na prefeitura falava abertamente de uma adutora que estava sendo construída, mas que foi interrompida por algum motivo obscuro, nunca revelado, e desde então permaneceu inacabada. Sabe um absurdo? Na Bahia tem precedente, e é provável que esse precedente tenha começado em Feira de Santana. Osmar, que andava para lá e para cá com a mão nas partes, apertado e com vontade de mijar, naquele calor desgraçado, já não sabia mais onde iria fazer suas necessidades dignamente, uma vez que o imbróglio entre Peu e Padre Geninho parecia sem solução e todos os banheiros estavam interditados, recebeu uma ligação, sabe-se lá de qual procedência, com a notícia de que o único lugar com água na cidade era a caixa d'água do Tomba. E digo mais, viu? Acabei de saber que o povo tá descendo em peso para invadir a caixa d'água. Quem tem seu garrafão que vai encher. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pânico da desgrama. O padre, que permaneceu ali meio paralisado e já tinha desistido da missa, olhou para Peu e Peu, por sua vez, olhou para o padre. Peu, de Peldrinks, sabia exatamente quando a raiva pelo Padre Geninho tinha surgido. Anos atrás, quando ele ainda era casado com Dona Thelma. O padre apareceu na porta do bar convidando os clientes para a missa de cura e libertação. Falou do apocalipse, do arrebatamento, que não ia demorar, o mundo ia acabar, era questão de tempo. Aquele foi o início do fim. O discurso do padre naquele dia mexeu tanto com Thelma que no dia seguinte ela se apresentou na igreja obstinada a dedicar o restante da sua vida a Deus, antes que fosse tarde demais. Peu atribuía o fim do seu casamento ao Padre Geninho, e ali, frente a frente com o padre, segurando uma garrafa de cachaça na mão, sentia uma vontade enorme de partir para cima e quebrar a garrafa na sua cabeça. Sentia saudades de Thelma, vontade de conversar com ela, sua ex-esposa, amor da sua vida. Peu abriu a garrafa de cachaça e deu uma golada violenta. Quem tem carro aí? Bora invadir a caixa d'água do Tomba. Padre Geninho também tomou suas providências e reuniu seus fiéis. Um deles, de cabelo grisalho, bem vestido, com algo de playboy, tinha uma arma guardada entre as calças e pediu permissão ao Padre Geninho para matar, mas ele repreendeu. Não, meu filho, isso não será necessário. Faremos tudo pela via da boa comunicação e da paz. E antes que Padre Geninho concluísse sua fala, uma garrafa de cerveja explodiu na cabeça do fiel. Claro, sempre ele, Osmar, que escutava tudo sorrateiramente e preferiu se prevenir antes que uma tragédia maior acontecesse e acertou em cheio a cabeça do cidadão, que desmaiou. De imediato, Padre Geninho tomou a arma do companheiro e se juntou aos demais fiéis, formando um grupo distinto da clientela do bar. Assim se formou a peleja. De um lado, o povo da igreja. Do outro, a clientela de Peldrinks. Ó, que laranjado Osmar botou a gente, pensava Peu, que ainda segurava a garrafa de cachaça na mão. A turma do deixa pra lá tentou intervir, mas Padre Geninho estava possesso. Apontava a arma em direção a outro grupo, aumentando o alvoroço. Os clientes de Peldrinks, majoritariamente homens mais velhos, trabalhadores, não perdiam a compostura. Mesmo desarmados, gritavam: "Atire aí, seu padre frouxo! Quero ver se o senhor tem coragem mesmo!" A falta de inteligência do homem é realmente algo impressionante, pensava por sua vez Dona Thelma.
Osmar era o alvo da ira de Padre Geninho. Peu, por sua vez, tentava apaziguar, se aproximar do outro grupo. Larga essa desgraça da mão, padre. Não queira perder sua vida por causa disso. Mas o padre não escutava. Estava como um verdadeiro animal, cheio de raiva. Alguém sugeriu que desse um copo de água para ele. Outro alguém respondeu: "Não tem água." A boca de todo mundo seca. Só tinha água na caixa d'água do Tomba. Osmar, escondido atrás de outros bêbados, queria era se picar pro Tomba, pegar sua cota de água até a prefeitura resolver o problema. Mas o padre estava bem na frente do seu carro. E também, com o pneu dianteiro todo brocado, ia ter que parar na rua de Aurora para resolver. Isso se conseguisse chegar vivo, porque quanto mais o tempo passava, mais o padre ficava nervoso. Peu resolveu ser o adulto da situação. Gritou por Thelma. A chamou de Thelminha. "Thelminha, por favor, acalme o padre. Imagine se Jesus volta agora e vê o padre Geninho com a arma na mão." Thelma não esperava ouvir seu nome na boca de Peu. Ainda mais do jeito que ele sempre a chamava. Thelminha olhou para ele pela primeira vez naquele dia. Fez que sim com a cabeça e segurou nas mãos do padre Geninho. Disse algumas palavras no seu ouvido e ele foi se acalmando. Os ânimos foram diminuindo também do lado dos clientes de Peu Drinks. Peu foi se aproximando do padre em tom amigável. O padre ainda segurava a arma, mas já não apontava para ninguém. Aproximou-se com a tranquilidade de quem já tinha vivido muitas situações como aquela. Afastou os demais fiéis, viu que o padre tinha afrouxado a arma da mão e era controlado por Thelminha, e então deu-lhe na cabeça com a garrafa de 51, fazendo o padre pousar no chão lentamente como um balão que subitamente perde o ar. Afinal, também não havia água na caixa d'água. A notícia não demorou para chegar, e o que veio a se saber depois não assustou ninguém. Um grupo de empresários feirenses, notificados com antecedência sobre a possível escassez de água, estocou ilegalmente a água da caixa d'água do Tomba em inúmeros caminhões-pipa e a comercializaram por preços exorbitantes nos pequenos estabelecimentos que vendiam de tudo, desde cigarro, leite sem lactose, xuxa de amarrar cabelo, prego, elástico, flores de plástico, lâmpadas coloridas e agora a tão preciosa água. No bar, as pessoas foram se resignando. Afinal, era sexta-feira, boca do final de semana. Peu controlou a situação com a imposição de um general. Era ele, Peu, dono de Peu Drinks. Não era qualquer pessoa. Os fiéis acabaram por ficar no bar, misturados com a clientela de Peu, e de repente começaram a trocar tecnologias para driblar o calor insuportável da cidade. Os clientes de Peu mostravam a técnica da garrafinha gelada no pescoço e depois aquela sopradinha. Os fiéis da igreja mostravam os ventiladores de pescoço e o leque elétrico, que abanava em 3 velocidades e era recarregável. Era sexta-feira. O apocalipse poderia esperar o final de semana. Quando o padre Geninho acordou, encontrou tudo nas calmarias, um galo enorme na cabeça. E quem lhe explicou toda a situação foi o nosso herói, Osmar, que a essa altura já estava enturmado com o pessoal da igreja e até prometeu ir na missa algum dia. Padre Geninho, ainda meio desnorteado, sentiu uma vontade enorme de ir ao banheiro. A bexiga queimando, a barriga igualmente estranha, olhou ao redor do bar, os fiéis misturados com os clientes de Peu, como se nada tivesse acontecido. Então foda-se a falta de água, foda-se o arrebatamento. Era sexta-feira. Padre Geninho se levantou com a ajuda de Osmar, perguntou onde era o banheiro e ele apontou a direção. Andou, cambaleante, sentindo uma dor escrota na cabeça. Se vingaria de Peu em algum momento, mas agora só tinha vontade de mijar. Chegou à porta do banheiro e abriu. Quando a porta foi aberta, Thelminha não quis olhar para trás. Beijava Peu com intensidade, o abraçava com toda a força que tinha. Os dois sem roupa e com uma garrafa gelada de cerveja na mão, esfregavam-se entre beijos e assopros, grudavam os corpos como se fossem apenas um, dentro daquele banheiro, sujo, fétido, cheirando a urina adocicada e merda. Esse foi o nosso episódio, no Bar de Peu, O Mundo Espera Sexta-feira para Acabar. Escrito e narrado por Ivan Braz, com participações de Dandara Barreto, Dani Souza e Fernando Brito.
O podcast Meridianos conta com o apoio do Instituto Serrapilheira. A criação e a direção são assinadas por Lara Carvalho. A trilha sonora, a edição e o desenho de som são assinados por Andréa Martins. A identidade visual é assinada por Alissa Volpini. A produção e o site são assinados pela Lua de Maré Produções. Obrigada por escutar até aqui. Para ficar por dentro das novidades, siga o Instagram @Lua de Maré Produções, tudo junto e sem os acentos, ou acesse o site www.luademaré.com/meridianos, onde também temos a transcrição de cada episódio. Até a próxima!